Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. Existe diferença entre pecados? Existe pecadinho e pecadão? Sim, as Escrituras nos falam sobre isso. Por exemplo, no texto de Ezequiel, capítulo 8, o Senhor chamou o profeta Ezequiel para que ele olhasse para os pecados do povo de Judá, e quando o profeta se assustava com os pecados de Judá, então Deus dizia para ele, como disse aqui, por exemplo, no versículo 13, ele também me disse, vira-te ainda novamente e tu verás maiores abominações que eles fazem. Portanto, Deus estava dizendo que, mesmo que Ezequiel se assustasse com os pecados que ele via o povo cometendo, Deus disse que ele ainda se assustaria por haver pecados ainda maiores. Um outro texto que também nós encontramos na Escritura é quando Jesus Cristo esteve diante de Pilatos. No Evangelho de João, no capítulo 19 e no versículo 11, Jesus responde a Pilatos, tu não poderias ter poder contra mim se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus estava dizendo para Pilatos que ele tinha pecado. Mas havia alguém com um pecado maior que o pecado de Pilatos. Este alguém era Judas, que o entregou aos soldados judeus que entregaram Jesus a Caifás, e Caifás que enviou Jesus para Pilatos. Estes judeus tinham maior pecado do que Pilatos, que era um romano, que era um gentil e não conhecia a lei de Deus e nem as profecias sobre Jesus. Mas é bom deixarmos claro que todo e qualquer pecado, independente do seu tamanho, seja ele pequeno ou grande, ele já nos separa da comunhão com Deus e já nos torna dignos do inferno eterno. A diferença unicamente é que grau de sofrimento essa pessoa terá no inferno. Como Mateus também relatou, as palavras de Jesus, no capítulo 11 do seu Evangelho, a partir do versículo 20, ele disse que Jesus começou a repreender as cidades que haviam sido feitos sinais ali, por elas não haverem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. Então Jesus está dizendo que os graus de punição no inferno dependerão do quanto de conhecimento a pessoa teve de Deus. Todo ser humano já nasce conhecendo a Deus. Todo ser humano nasce sabendo que Deus existe. E como todo ser humano nasce em pecado, ele também nasce rejeitando a Deus. Isso é igual para todos os homens. A diferença é o quanto de conhecimento ou de revelação esta pessoa recebeu de Deus para ela poder rejeitar. Somente a revelação da natureza, ela traz um certo tipo de punição. Mas os judeus, por exemplo, que conheceram mais que a natureza, conheceram a lei de Deus, eles terão uma punição muito maior do que os gentios. E nós que recebemos o Evangelho, as pessoas que foram evangelizadas pelos cristãos, elas serão punidas muito mais do que os judeus e os pagãos, porque elas receberam uma revelação muito maior do que a lei. Portanto, esta é a verdade da Escritura. Existe sim diferenças de pecado, tanto porque a Bíblia diz, como também porque as consequências dos pecados são diferentes. Se os pecados fossem iguais, suas consequências todas seriam iguais. E terceiro, por causa do grau de punição que as pessoas hão de receber na sua condenação. Mas isso não significa que pecados pequenos serão passados de liso diante do tribunal de Deus. Mesmo o menor pecado, Deus não fará vistas grossas sobre ele. Esta é a verdade da Escritura. Portanto, seja para o menor pecado ou para o maior de todos os pecados, nós dependemos única e exclusivamente do perdão de Cristo na cruz do Calvário por nós.